Olha, o que você pergunta é irrespondível nesse momento, mas eu vou dar uma de Gilberto Freire, vou semear algumas ideias. Antes eu vou completar aquela minha colocação. Quando uma aluna me perguntou, professor, qual é a bandeira da África? Antes de expulsá-la da minha sala, eu falei assim, você sabe que aborígenes é da tribo dos abóboras, né? E aí você pode se retirar e tal. Bem, isso é uma questão de políticas públicas. Eu, na verdade, creio, e Gilberto pode complementar, que a Fundação Gilberto Freire tem uma missão social, educacional, cultural, explícita, né? E isso que estamos fazendo aqui é um pouco disso, por tantos projetos, tantas ações, né? Disseminar livros em mão cheia seria o ideal, né? Mas é uma questão de políticas públicas. Isso está ligado a questões extremamente mais complexas. Por exemplo, quando nós fizemos a Eco 92, nós implantamos na Fundação um projeto chamado Verde Tropical. O que era o Verde Tropical? O Gilberto, por ser pioneiro no livro Nordeste em trabalhar e a colocar coisas assim extremamente contundentes, aspas, eu acho que se não for literal, a Sônia me corrija, ou o Gilberto, né? As caudas dos engenhos mijam nos rios, né? A poluição. Fantástico, né? Quer dizer, hoje, isso toca, imagina, há décadas e décadas atrás. Quer dizer, é um texto extremamente contundente, contemporâneo, não é? Verdadeiro e dramático, como deve ser, ele apontando a questão do desmatamento, a questão justamente da água, da poluição da água, da falta da água. Ele já colocava isso no Nordeste, da monocultura cruel que acabou com a Mata Atlântica, né? Então, falando dos animais, das espécies nativas e tantas outras coisas. Esse projeto Verde Tropical, ele é um trabalho que existe ainda de educação ambiental e patrimonial, unindo... Olha só que maravilha. Olha aí. Mais uma vez, Gilberto, pela segunda vez. E assim, nós fizemos um trabalho de reconhecimento de espécies nativas do sítio, porque a Fundação ocupa uma área magnífica de 10 mil metros quadrados, mais ou menos. Tem a Casa-Museu. Então, nós unimos a teoria da tropicologia levantada por Gilberto, que dignifica a ocupação humana, cultural do homem no trópico, dando uma visão extremamente nova, desconstruindo preconceitos sobre diferentes aspectos do homem tropical, e tudo isso está na obra dele. Então, acho que essa ação é uma ação continuada para escolas, com visitas com escolas, tem um convênio com a Prefeitura do Recife, né, Gilberto? E outras ações. Essa é uma ação que eu acho bárbara, que você tem uma visão patrimonial complexa, que você tem uma compreensão da ecologia, dos patrimônios tradicionais, que é de pedra e cal, né, e dos outros patrimônios, né, chamados patrimônios imateriais, como a comida, a própria palavra falada, outras tradições, a própria roupa, como representações da cultura, nessa visão tão urdida, tão complexa e tão gilbertiana de entender e de compreender o homem tropical, né? Então, essa é uma ação. Creio que existam muitas outras ações na Fundação. Agora, aproveitando esse gancho, eu gostaria de fazer então uma proposta, que a Fundação, que o Raul, você, enviassem ao governo do Estado, para facilitar de Pernambuco e do Rio, já que nós estamos nesse eixo, uma sugestão de que as escolas públicas introduzissem uma cadeira, uma matrícula de gastronomia, no sentido do comer inteligente, do comer contemporâneo, do comer saudável, como se fosse uma homenagem póstuma a Gilberto Freire nesse momento. Seria um desafio, maravilha. Só para ilustrar o que Raul está colocando e como é difícil essas coisas se transformarem em políticas públicas, tudo que ele falou é verdade, a Fundação tem um caminho crítico aí com a educação e com as escolas e com os professores. A gente faz um enquadramento muito... chega a ser linear, né?
planejadores, ou seja, os coordenadores de nível mais alto das secretarias de educação, os professores que vão trabalhar matérias específicas, que usam Gilberto Freire como ferramenta, e a gente está falando de literatura, está falando de temas relacionados às ciências, né? E dependendo da escola, você tem maior ou menor dispersão em termos de conhecimento, quer dizer, a gente tem focos diferentes para se trabalhar Gilberto Freire. Mas para você perceber como é difícil, não é que seja difícil, como não é fácil trabalhar esse tema, da mesma forma que não é fácil trabalhar esse tema aqui na Flip. Não é? Gilberto Freire não é tão doce assim, não. Tem crítica dos dois lados. É um tema difícil, é um tema complexo. Não é? E quando a gente começa a tentar trabalhar isso na escola, no nível que às vezes precisa que o professor seja muitíssimo bem preparado, né, para trabalhar Gilberto Freire, a gente se depara com desafios que são muito maiores do que simplesmente fazer com que Gilberto Freire seja analisado ou mesmo lido. A Fundação Gilberto Freire iniciou um processo há alguns anos atrás de se recuperar um livro que foi publicado nos anos 80, Casa Grande Senzala em quadrinhos. Foi editado em 1980 e mais nunca. Né? Então, no centenário de Gilberto Freire, a gente recuperou, ele estava com a EBAL, a Editora Brasil América, uma das grandes editoras brasileiras, que infelizmente estava num processo de falência, quadrinizada de uma forma magistral por Ivan Washington Rodrigues, um grande quadrinista brasileiro. Né? Uma péssima obra-prima. Esse material foi novamente digitalizado, transformado num produto moderno, colorizado, porque a primeira edição tinha sido em preto e branco. Então, quando a gente terminou de fazer isso, fomos ao Ministério da Cultura e dissemos, agora a gente quer fazer uma tiragem de 50 mil exemplares para distribuir com as escolas em Pernambuco. O Ministério da Cultura fez, perfeito, maravilhoso, vamos fazer. Não é? Deu recursos, a gente fez a impressão desse material. Esse material está até hoje na Fundação Gilberto Freire, não pode ser distribuído. Porque alguns movimentos sociais acham que Gilberto Freire não pode ser trabalhado na escola. Então, eu sou parte de um problema. Eu quero, mas ninguém deixa. Agora ninguém diz por que não pode. E curiosamente os professores não são escutados. Eu estou com ações no Ministério Público, e o Ministério Público dizendo, você não pode distribuir isso. Por quê? Porque o Ministério da Educação não permite. Eu digo, mas por quê? Aí ninguém consegue me dar a resposta. Então eu estou com 50 mil exemplares na Fundação Gilberto Freire, doido para distribuir. Agora, se você for lá e disser, eu queria um livro, eu lhe dou de presente. Eu não posso distribuir na escola, mas eu posso lhe dar de presente aqui. Pode levar. Então, vejam como é difícil trabalhar Gilberto Freire. Por que é difícil trabalhar Gilberto Freire? Raul acabou de falar uma frase aqui. É porque os engenhos mijam suas caudas nos rios. Né? Então, Gilberto usa palavras que você lê e entende. Pode não gostar delas, mas você lê e entende. Né? E na hora que isso vai para a escola, isso choca. Né? E se você não treinar o professor para ele usar isso de uma forma adequada, né? Que ele consiga traduzir isso numa linguagem... Né? Censura? Eu posso dizer isso, mas imagine a dificuldade que é trabalhar o tema. Né?